Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Fiquei sumido aqui do YouTube durante um período aí, eu acho que deve ter umas 2 semanas que eu não gravo vídeo, mas coincidiu aí galera com o início do Mundial, porque a ideia era trazer vários vídeos aqui, né, falar aí sobre o que está acontecendo lá, né, e aproveitar, vamos dizer assim, o hype aí do Mundial. Mas confesso que eu fiquei um pouco impactado assim com as coisas que foram saindo, vendo os canais transmitindo, principalmente ali acompanhando um pouco pela Sport TV, né, pela a Globo, e eu percebi assim uma certa má vontade com o torneio, né, galera? Uma tentativa, tentaram na verdade boicotar o campeonato aí, o torneio o tempo todo, né? Principalmente lá a UEFA, né, com os clubes europeus ficou naquela que vai não vai e tal, por conta do calendário, enfim. Foi um boicote, foi uma tentativa de boicote prévio. Durante o torneio já lá, né, assim, os clubes já lá treinando, também tentaram boicotar, tentaram falar mal do torneio. É, Aqui no Brasil, eu estava acompanhando ali pelo Sport TV o André Rizek, que é lá que tá, foi um enviado, né, para lá para poder cobrir, principalmente ali nos primeiros dias ali, ele tentando dizer que não estava vendo muita movimentação e tal, enfim, falando mal do torneio, que pelo que ele estava vivenciando lá não tinha tido grande adesão do público, enfim. Tentaram boicotar o Mundial antes, durante, e eu acredito que depois aí também vão tentar achar um monte de coisa para falar mal do torneio. Teve um monte de jornalista aí falando mal, né? O Ivan Moré, se eu não me engano, né, fez um vídeo aí falando mal do torneio. Enfim, galera, e diante dessa enxurrada aí de informações, e má vontade, tanto da mídia quanto de profissionais aí, jornalistas que estão, vamos dizer, fora aí da mídia, né? Por exemplo, o Ivan Moré não está mais aí em nenhum canal de mídia relevante. Então, assim, diante dessa má vontade, diante de tanta informação cruzada, eu preferi aguardar, tá? Preferi aguardar essa fase de grupos terminar para eu poder fazer uma análise aqui dos dados, fazer uma análise geral das notícias e tentar trazer para vocês aqui uma visão definitiva se flopou, se deu certo, se não deu certo, beleza? E também a minha opinião, beleza? Então assim, galera, fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar e no final do vídeo você ter aí uma base para poder dar um comentário aí, sobre a sua opinião também sobre esse torneio, beleza? E eu vou trazer aqui para vocês, galera, alguns dados, tá? Deixa o like aí também, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para você alguns dados, tá? Esses dados aqui foram os mais atualizados que eu consegui pegar. Então, os últimos que, principalmente sobre venda de ingressos, que a FIFA divulgou, tá? Então, assim, galera, eu vou também trazer aqui para vocês alguns prints aí do Twitter, né? Principalmente do X aí da FIFA e sobre alguns twitters de canais de informações, né? Então, assim, a FIFA vendeu 1,5 milhão de ingressos, tá, galera, até agora. Na verdade, até o dia 17 de junho. Então, a última informação aí, a última parcial divulgada foi essa, já tem 10 dias. Acredito que essa venda de ingressos aí ainda vai superar, né? Porque vai chegar agora a fase finais aí, né? Oitavas, quartas e semi e a final. E ainda tinha ingresso para ser vendido, né? E eu acredito que agora esses ingressos aí deva se esgotar, beleza? Eu fiz um vídeo aqui também prévio, mostrando que os ingressos das fases finais estavam com vendas bem adiantadas, tá, galera?
tinha estádio aí que estava quase já com a sua lotação máxima ali, com sua venda de ingressos já quase esgotada, beleza? Na fase de grupos realmente teve ali estádios que não lotaram, né? Mas assim, como eu falei nesse vídeo também, os estádios nos Estados Unidos eles são muito grandes, são estádios aí para no mínimo de 65 mil pessoas. Então, mesmo colocando ali algo em torno de 35, 40, dá a sensação de que o estádio está vazio. Vocês viram também lá o Rose Bowl, né? O jogo, o estádio lá na Califórnia, né? Em Los Angeles, que é um estádio gigantesco, onde foi a final da Copa de 94. É um estádio que comporta quase 100 mil pessoas. E no jogo do PSG e do Atlético de Madrid tinha 80 mil pessoas lá. E mesmo assim ficou parecendo que o estádio tava vazio. Então, assim, visivelmente, né, pela televisão, pode ter dado essa impressão por conta da grandeza dos estádios, né, galera? E assim, já falando sobre isso, né? Como eu disse aqui, a FIFA divulgou aí 1,5 milhão de ingressos, tá, galera? Vendido. É muita coisa, tá? E isso também se reflete também pela grandiosidade dos estádios lá nos Estados Unidos, tá? O jogo de abertura, né, entre o Inter Miami e o Al Ahly teve 60 mil torcedores, tá? 60.927 mil torcedores lá no Hard Rock Stadium em Miami, tá? Esse do PSG e do Atlético de Madrid lá no Rose Bowl em Los Angeles teve 80.619 torcedores, tá? Teve o jogo ali do Borussia Dortmund e tal também, que deu um pouco ali de espectadores, mas na TV, principalmente aquele estádio do Atlanta Falcons, lá o Mercedes-Benz Stadium, né, lá em Atlanta, que é um estádio fechado, mas que comporta 71 mil torcedores e deu 22 mil lá e parecia que não tinha ninguém no estádio. Mas, para vocês verem como é essa questão da grandiosidade do estádio, pode ter dado aí uma sensação de vazio. E assim, na fase de grupos, realmente nenhum estádio teve sold out, né, galera? Teve todos os ingressos vendidos ali, tá? Nenhum jogo da fase de grupos teve os ingressos esgotados. Mas não significa que os estádios estavam vazios, tá, galera? E agora aí na fase finais, vocês verão sim estádios lotados, tá? É, Como eu falei lá nesse vídeo anterior, tinha poucos ingressos ali ainda para serem vendidos. E com essa parcial aí do dia 17 de 1,5 milhão, eu acredito que muitos estádios estarão lotados, tá, galera? E lembrando que a final vai ser lá no MetLife Stadium. O MetLife Stadium em Nova York tem capacidade para quase 90 mil pessoas. Então, assim, é muita gente, tá, galera, para poder acompanhar o jogo em loco, tá? E com 1,5 milhão de ingressos vendidos, não dá para dizer que flopou, tá? E em termos de audiência, galera, aqui no Brasil, principalmente eu vou trazer os dados aqui no Brasil, a coisa tá estrondosa, tá? É, o jogo entre Flamengo e Chelsea foi o jogo mais visto aí, que mais deu audiência na Globo, desde o jogo do Brasil lá na Copa de 2022, se eu não me engano, Brasil e Camarões, tá? Então, assim, você atingir um pico de audiência maior do que um jogo de Copa do Mundo no Brasil, onde todo mundo, né, onde todos os brasileiros ali têm feriado, né, no dia de jogo do Brasil ninguém trabalha, então assim todo mundo fica em volta daquele jogo, todo mundo se reúne para poder ver o jogo no Brasil, né? E o jogo entre Flamengo e Chelsea teve uma audiência maior, tá? Do que aquele jogo. E a Globo não registrava uma audiência tão grande em um jogo de futebol desde a Copa do Mundo de 2022, tá, galera? A Cazé TV aí vem atingindo picos de muito grandes aí de audiência lá né, no YouTube. Lembrando que eles até fizeram aí um manifesto, ou enfim, fizeram um manifesto aí divulgado para a imprensa, falando que a métrica, né, de se registrar o Ibope do YouTube ali deles está errado, né, que só leva em consideração os aparelhos de televisão ligados, não leva em consideração celulares e nem iPads.
e que por isso a audiência deles, se for registrar esses equipamentos, é muito maior. Então, assim, independente disso, somente com as televisões ligadas aí, a Cazé TV atingiu aí 17,4 milhões, tá, galera, de dispositivos únicos no YouTube e levando aí o canal aí a mais recordes e recordes aí de audiência no YouTube, beleza? Lá na Espanha, galera, o Marca, né? O Marca trouxe aí, tá? Que foi um sucesso de audiência entre o jogo entre o PSG e o Atlético de Madrid, tá? Então teve também uma boa repercussão lá na Espanha também, né? E assim, se teve na Espanha, isso pode se reverberar aí para outros locais, né, lá da Europa, mesmo com a UEFA boicotando também o boicotando aí o torneio antes, durante, né, e vão tentar boicotar depois porque tem uma rixa aí entre a UEFA e a FIFA, né? E dizem muito que um dos fatores do Gianni Infantino ter levado esse torneio para frente é justamente aí essa tentativa de competir com a Champions League, né, galera? Então, assim, teve muito viés contrário a este torneio. Eu fiz um vídeo aqui também falando isso, eu dando minha opinião como um flamenguista, de que eu não queria que o Flamengo fosse muito longe no torneio, mas eu peço desculpas públicas aqui ao Jean Infantino e à FIFA, porque, galera, esse torneio tá demais. Eu tô adorando, tá, galera? Eu trabalho ali no escritório de advocacia, sou advogado, e teve ali um clima de Copa do Mundo mesmo, onde você ali no escritório a gente sempre deixou a TV ligada, quando né, a gente ali fazendo nossos afazeres ia lá, dava uma olhada, às vezes trabalhava lá da sala onde tinha a televisão maior ali do escritório, para poder estar acompanhando os jogos, né? E assim, galera, esse formato é muito legal, né? Esse formato é muito interessante. Você maratona o dia inteiro de jogos, né? Jogos ao vivo. Então, assim, é jogo 11 da manhã, 4 da tarde, 1 da tarde, 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Principalmente ali na primeira e na segunda rodada da fase de grupos. Tinha jogo toda hora. Assim, independente de ter jogo, vamos dizer, ser clubes como o Esperance, como o Uraia, né? O Uraia Reds lá do Japão. Outros clubes assim, o africano lá, o Mamelec, né, que deu um sufoco no Fluminense. Então, assim, apesar de ter clubes realmente assim de nível técnico, o Auckland, né, que tomou lá um vareio do Bahia, mas depois empatou com o Boca, né, no último jogo e fez ali um jogo, o Benfica suou para poder fazer o primeiro gol deles. Então, assim, apesar de ter jogos realmente de nível técnico muito discrepante, isso daí é normal, tá, galera? Na Copa do Mundo também é assim. E agora aí com 42 seleções, né, se eu não me engano, vai ter jogo também onde vai ter goleada, onde o nível técnico vai ser muito discrepante, mas assim, é muito legal, galera. É muito legal você ter essa quantidade de jogos num dia só. Para quem gosta de futebol como eu, adorou, tá? Eu vi muita gente falando no Twitter, acompanhando no Twitter também, muita gente falando, flopou, não sei o quê, mas assim, você vê que aquele galera que gosta de futebol, todo mundo tava adorando e todo mundo quer que o torneio se continue, né? E assim, vai continuar. Eu acredito que essa questão aí de ser de 2 em 2 anos não vai vingar, eu acho que vai continuar sendo de 4 em 4. Mas assim, realmente o formato e a energia, né, vamos dizer, a energia que o torneio emana é muito legal, galera. É muito legal. E para você ver que um, um torneio desse eu acho que já deveria ter vindo antes, né? Um torneio de clube, um mundial de clubes. Esse formato do mundial, na minha opinião, é o formato ideal. Aquele formato que era feito no final do ano, eu acho era muito reduzido, né, galera? Então,
esse formato hoje com mais clubes se degladiando ali entre si, com o formato de Copa do Mundo, com jogos o dia inteiro, é muito legal, galera. É muito legal, eu gostei muito. E estou torcendo para o Flamengo ganhar do Bahia aí, beleza? E chegar aí o mais longe possível, tá? Então, assim, a minha opinião, galera, é que independente aí dos boicotes, independente do ceticismo de muita gente, pré-torneio e durante também, aí vamos acompanhar o pós aí depois, né, da final, depois do último jogo, vamos ver como é que vai ser essa repercussão. Mas assim, independente de tudo isso, eu acredito que o torneio foi sim um sucesso, está sendo um sucesso, tá, galera? E veio para ficar. A FIFA não vai retroceder, não vai desistir deste torneio. E apesar das dificuldades que eles tiveram nessa primeira, muito por conta aí do boicote que foi feito, eu acredito que o próximo já vai ser, vamos dizer assim, já vai ter uma aderência melhor da mídia mundial, da mídia mainstream mundial. Eles não terão dificuldade de vender direitos de transmissão, não vão ter dificuldade de vender ingresso. Então, assim, muita coisa do que aconteceu neste primeiro não vai acontecer no segundo, e no decorrer do tempo aí, esse torneio vai ser cada vez, vamos dizer assim, mais difundido e muita gente vai poder acompanhar, mais gente vai querer ir, né, no país onde vai estar sendo sediado. Então, assim, tem tudo para se tornar um sucesso como é a Copa do Mundo de Seleções e quem sabe até superar, tá, galera? Porque assim, na Copa do Mundo realmente movimenta o país, mas o clube de futebol, você tem ali, por exemplo, igual aqui no Brasil, você tem 4 clubes brasileiros lá, e assim, movimenta, pra você ver que movimenta mesmo, mesmo não sendo outros aí mais populares, como alguns aí eu acho que ficou até com dor de cotovelo, porque o seu clube não tá lá jogando, participando desse torneio. Eu acredito que aqui no Brasil grande parte do boicote também se dá a isso, de alguns clubes aí como Corinthians, né? É, Corinthians, vamos colocar aí São Paulo, outros clubes aí, Vasco, né? O Vasco tem 3 clubes cariocas e só o Vasco que não tá lá. Então, assim, eu acredito que muito do boicote aqui, da tentativa de dizer que esse torneio é ruim aqui no Brasil se dá a isso, tá? Há uma certa dor de cotovelo aí de quem não tá com o clube lá. Mas, enfim, a minha opinião é que esse formato é muito legal, é muito interessante maratonar jogos ao vivo. É, cara, para quem gosta de futebol é muito bom. Beleza, galera? Então assim, vamos deixar esse ceticismo para lá e vamos dar a nossa opinião, deixar a nossa opinião sobre este torneio. Na minha opinião, o torneio é um sucesso, eu gostei muito e eu quero que o Flamengo ganhe do Bayern, tá? E chegue aí na final. O Flamengo que vai disputar aí uma Champions League, né? Se passar do Bayern, vai pegar o PSG. Se passar do PSG, pode pegar o Real Madrid na semifinal. E o Manchester City, né, que tá lá do outro lado, numa final. Então, assim, o Flamengo vai jogar aí uma Champions League. E vamos lá, galera. Vamos torcer, porque esse torneio é muito legal. Amanhã, tem Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, né? Aí na segunda-feira tem o Fluminense contra a Inter, né? Domingo tem o Flamengo contra o Bayern, PSG e Inter Miami. Então, assim, galera, vai ser demais essas fases finais. E eu confesso que eu estou surpreso com a qualidade desse torneio e com a forma com que ele mexe com o torcedor. Beleza, galera? Então, assim, eu vou ficando por aqui para não alongar demais esse vídeo. E essa é a minha opinião sobre o torneio aí, sobre o Mundial de Clubes. Se você quiser entender aí as parciais, as vendas de ingressos, como era uma meia-verdade que estavam te contando, eu vou deixar aqui esse vídeo, tá? Para você entender aí como se deu a venda de ingressos no início do torneio, beleza, galera? E eu estou de volta, tá? Acredito que aqui vou trazer vídeos aí, pelo menos 3 vídeos por semana, tá? Vou tentar me aprofundar mais nos temas que eu quero trazer aqui para vocês. Não vou ficar mais falando muito de campo e bola, eu vou me ater aqui aos bastidores mesmo, muita coisa aí acontecendo, né?
Lyon, John Textor, enfim. E eu vou me aprofundar aí nesses assuntos para trazer aqui o melhor conteúdo para vocês, beleza, galera? Então, o nosso canal ele vai se ater aí realmente a bastidores e ao que acontece por trás aí o que acontece além do campo e bola, beleza? Tamo junto, galera. Curte esse vídeo aqui, tá? Para você entender como a venda de ingressos, o que estava contando para você, era uma meia verdade, beleza? Tamo junto e até a próxima.